Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando aqui com mais um vídeo de correções às questões de informática do concurso TJSP de 2024, concurso que aconteceu no dia 8/9. Estou gravando esse vídeo no dia 10/9 e ainda não saiu o gabarito oficial, pelo menos no site de inscrição do concurso. Vamos dar uma olhada aqui agora na questão de número 85, tá? A questão de número 85 é uma questão que fala sobre o URL, né? Tenho reforçado isso bastante com vocês aqui, né? Mas reforço em aula também. Estudar por questões não é a melhor opção, né? Mas sempre depois que realiza a prova é bom você dar um feedback, dar uma estudada em cada uma das questões, porque você errou, porque você acertou, porque você teve dúvida, né? Isso é uma coisa bastante importante, tá? E voltando também, estou fazendo isso com feedback para os alunos que tiveram aula presencial comigo no Ferraz Concursos agora, um pouquinho antes desse concurso, tá? Questão 85, a URL, né, que é Uniform Resource Locator, né, que é o localizador de recursos uniforme. Tem algumas pessoas que gostam de traduzir ou de interpretar como universal. Tá? É o formato para designar endereços da internet. Sobre a URL, é correto afirmar que um dos campos da URL é o domínio, que é o lugar onde o recurso está situado, o diretório e o nome do arquivo solicitado. Gente, o domínio é um dos campos, o diretório e o recurso são outros campos, tá? Então, essa afirmação, ela parece bem estranha, né? Olha só, vou voltar aqui na definição de URL, eu estava dando uma navegada. Essa definição da Wikipedia, tá? Ela está correta, tá? Então, aí eles chamam de localizador uniforme de recursos, na tradução literal, tá? E aí, dentre os campos, a gente tem o domínio e a gente tem o caminho barra recurso, né? Então, o domínio é o endereço, a máquina que designa o servidor que disponibiliza o documento ou o recurso solicitado. Vamos dar uma olhada de novo na questão? Ó, ele está falando. Ah, aqui. Ele está falando que o domínio é o lugar aonde o recurso está situado. Estranho, né? Dá uma dupla interpretação aqui agora. Eu estava com certeza que não era essa, tá vendo? Dá uma dupla interpretação. Que é o lugar onde o recurso está situado. O domínio é o endereço da máquina, né? Na verdade, normalmente o domínio é um nome de domínio, né? Depois é convertido para um servidor DNS para um IP. Tá, mas eu acho que tem uma outra alternativa mais correta, tá? Porque o domínio é um campo e o diretório e o nome do arquivo são outros campos. Eu cliquei em algum recurso sem querer. A porta associada por padrão ao protocolo é a porta 80. Gente, o URL é o localizador de recursos, não o protocolo, né? O protocolo é o HTTP, o FTP. Então ele não está, ele está misturando as bolas aqui para dar uma confundida, tá? Mesmo porque a porta 800 também não é padrão do HTTP, por exemplo. Um dos campos do URL é o caminho, isso é verdade, que é o endereço da máquina que designa, não, pode ser o caminho na máquina, né, mas não é o endereço da máquina. Tá? O endereço da máquina vai ser o domínio, né, que na verdade é um nome que é o nome de domínio que depois é convertido normalmente por um IP, mas eu posso colocar o domínio diretamente no endereço IP da máquina também. Desculpa pela tosse. Que designa o servidor disponibiliza o documento ou recurso solicitado. Então, o caminho não é o endereço da máquina, tá? Parece que eles misturaram os dois conceitos entre a letra A e C para dar uma confundidinha. Aí, ó, o nome do arquivo na URL pode ser seguido por um ponto de interrogação e dados no formato ASCII2. Olha só,
Essa alternativa que parece mais correta, né? Apesar de eles terem mudado um pouquinho a forma do texto, mas o recurso tá, normalmente é o nome do arquivo. Né? Então, ó, o caminho o caminho especifica o local, geralmente no sistema de arquivos, onde se encontra o recurso dentro do servidor. Tá? O recurso pode ser um arquivo, o nome de um arquivo direto, tá? Ou o nome de algum recurso específico traduzido. E aí depois vem o ponto de interrogação e uma carry string. A carry string, gente, é um conjuntinho de perguntas e respostas, né? Por exemplo, aqui ele está nome, dois pontos, fulano, né? Ele está dando como exemplo. Mais para baixo tem um outro exemplo, um exemplo grande de URL, que eu acho que ele não está usando aqui. Certo? Eu vim em outro exemplo. Tá? Então, isso está escrito em ASCII2, então o que está escrito na afirmativa está correto. Tá? A alternativa D, né, ela não fala do grupo, né, pergunta e resposta, mas são dados no formato ASCII2. Está correto. Tá? E aqui os protocolos HTTP e FTP podem ser utilizados na URL. Já o Telnet e Mail.to não são aceitos. Não, qualquer protocolo da camada de aplicação, né, pode ser utilizado em formato URL, tá bom? Então, essa afirmação aqui também, apesar de ela ser bastante técnica, tá? Ela, que na minha opinião forte do escopo do concurso, essa alternativa aqui, ela é superada pela alternativa D, que está correta. Então, a alternativa D dessa questão é a alternativa correta. Tá? Eu só estou olhando de um lado para o outro para ver se a gravação está acontecendo. Até a próxima.